Passo a palavra agora ao Carlos Eduardo Lins da Silva, que também via Projor tem uma relação com a EBC no Observatório da Imprensa. Exatamente, muito obrigado. Agradeço muito ao Guilherme, à Unesco, à Tereza e à EBC. E, de fato, o Projor tem um programa aqui na EBC de muito tempo e muito sucesso, comandado pelo nosso Alberto Diniz, que se chama Observatório da Imprensa, o qual muito nos honra e esperamos que nosso casamento seja permanente. Muito bem. Jornalismo em mídias públicas, acho que não há muito o que discutir. É exatamente o que o ex-ministro Franklin Martins falou, e raras vezes eu concordei 100% com o que ele falou, como desta vez. Jornalismo em mídias públicas é jornalismo. São as mesmas regras, são as mesmas obrigações éticas, são as mesmas necessidades, com uma diferença importante e favorável, que é a de que, porque nas mídias públicas não existe o julgo da audiência, o julgo do mercado, é possível fazer um jornalismo ainda melhor. É possível você descer mais aprofundadamente nos assuntos, é possível você ampliar a diversidade das pessoas que vão estar presentes dando as suas opiniões, é possível, portanto, fazer o melhor jornalismo existente. Acho que isso é consensual e não precisamos ficar gastando mais tempo nisso. O importante para mim, que eu queria levantar aqui nesse debate, nesta mesa, é como é que nós vamos saber que uma mídia pública específica está fazendo este tipo de jornalismo ou não. Esse é que é o problema. Todo mundo diz que quer fazer bom jornalismo, claro, né? Qual é o jornalista que vai dizer, não, eu vou fazer um jornalismo faccioso, eu vou fazer um jornalismo que só vai ouvir um lado, eu vou fazer um jornalismo mentiroso. Ninguém diz isso. Todos nós, de boa fé, queremos fazer bom jornalismo. Quantos conseguimos? Como nós sabemos se conseguimos? Eu acho que há 3 possibilidades de aferir a realidade de uma forma mais ou menos objetiva. Uma são indicadores, como os que a Andy mostrou ontem para a gente, como os que o Eugênio mostrou ontem para a gente. Você tem o conteúdo, o jornalismo é feito, existe o conteúdo, você vai no conteúdo, estabelece ali uns parâmetros e vai medindo. Quantas fontes ouviu? 2, 3, 4 ou 5. Em princípio, se ouviu 5 é melhor do que se ouviu uma. Ótimo. Essas fontes dão opiniões diferentes ou não? Se dão opinião diferente, é melhor. Ótimo. Quanto espaço... Trata de política pública, como disse o representante da ANDI ontem. O assunto de crime trata da violência como política pública ou se resume à descrição do crime? Se trata de política pública, é melhor. Ótimo. Então, essa é uma maneira de você medir e de você dizer, não, esse jornalismo é bom. O jornalismo que a EBC está fazendo é bom porque os indicadores mostram que é bom. Eu acho que isso é excelente, muito pouca gente faz, muito poucos veículos fazem, aplaudo quem faça, entusiasmo-me com quem faz e gostaria que se fizesse mais. Mas eu acho que é insuficiente, porque ainda não se consegue ter, primeiro, os parâmetros, por melhores que sejam, eles não são totalmente abrangentes, segundo, carrega uma alta dose de subjetivismo, por mais objetivo que se seja. Então, se fizer isso, maravilhoso, tomara que a EBC contrate esse novo programa, software que a Andy anunciou ontem, né? Acho que vai ser maravilhoso, vai ser pioneiro, vai ser sensacional. Bom, isso é uma maneira de você medir a qualidade do jornalismo. Uma segunda maneira, no caso das mídias públicas, eu acho que são as repercussões, que também é subjetivo, mas acho que as repercussões são uma boa maneira de saber se a mídia pública está fazendo bom jornalismo ou não. Por exemplo, quando o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, em Bruxelas, em outubro do ano passado, diante de 3 repórteres da BBC, cada um de um programa, que estavam lá cobrindo a cúpula da União Europeia, ele zombateiramente vira-se para os 3 e diz, parece que nós estamos todos realmente fazendo um esforço muito grande para cortar gastos no Estado britânico. Por quê? Porque eram 3 repórteres de 3 programas diferentes, ele estava insinuando que a BBC estava jogando dinheiro fora, podia ter mandado um só para fazer a cobertura. Quando isso acontece, eu acho que a BBC deve estar fazendo alguma coisa certa, porque está irritando o primeiro-ministro do governo, que, em princípio, o mantém. Toda vez que um governante ou que qualquer figura pública se irrita com um jornalista,
para mim, isso é sinal de que ele alguma coisa certa deve estar fazendo. Pode estar fazendo muita coisa errada, mas alguma coisa certa pode estar fazendo. Quando o Partido Popular Espanhol, o mais conservador, inicia uma campanha contra a TV pública da Espanha, como começou agora, há um mês e meio, apesar de, por exemplo, o presidente da TV pública espanhola, Teresa, eu não sei se você deve saber disso, certamente, para mim foi uma novidade, ele é eleito pelo parlamento, tem que ter pelo menos 2/3 dos votos do parlamento para eleger o presidente. E assim mesmo, o Partido Popular acusa a TV espanhola de ser a favor do Partido Socialista Operário Espanhol, deve ser porque a TV pública espanhola está fazendo alguma coisa boa. Senão ela não provocaria essa ira do Partido Popular. Quando a PBS nos Estados Unidos é atacada por hackers, porque o programa dela fez uma reportagem sobre o Julian Assange, que não agradou aos seguidores fanáticos do Julian Assange, ela deve estar fazendo um bom programa. Eu vi o programa, achei excelente, Frontline. Então, essas repercussões, acho que elas são outro indicativo da qualidade do jornalismo de uma mídia pública. Mas, para mim, isso também ainda é insuficiente, porque é uma coisa meio anedótica, esporádica, interpretativa. Você pode achar que sim, pode achar que não. Eu acho que sim, que esses são indícios de coisa boa, outros acharão que não. O que eu acho que realmente pode comprovar se o jornalismo de uma mídia pública é ou não de boa qualidade, para mim é uma coisa só: a satisfação da audiência. E aí eu me preocupo um pouco que nesse nosso 1 dia e meio de trabalhos, muito pouco se falou da audiência. Pouquíssimo se falou da audiência. Quer dizer, nós estamos aqui discutindo coisas importantíssimas, como que financia, como que estrutura, como que gere, mas não me parece que haja uma preocupação, pelo menos no topo da escala das prioridades, com a audiência. Eu não sei se a IBC faz pesquisa com a sua audiência. Ótimo. Se faz, acho ótimo e sugiro que faça ainda mais se for possível. Porque essa é uma questão que eu acho que é acadêmica, mas para mim também é muito pessoal. Eu passei por um processo de epifania quando, no final dos anos 70, jovem pesquisador, jovem acadêmico, eu resolvi fazer uma tese sobre o Jornal Nacional da Rede Globo. 1977 e 78. E a minha hipótese de trabalho, como bom discípulo da Escola de Frankfurt, era de que, evidentemente, o Jornal Nacional moldava a cabeça dos brasileiros, impedia que os brasileiros pensassem, era um manipulador das consciências do povo brasileiro. Só que eu resolvi fazer uma tese em que eu iria verificar como a audiência realmente reagia ao Jornal Nacional. E durante 3 anos, eu e uma outra pessoa, pesquisadora também, nós, todas as noites, assistíamos o Jornal Nacional com comunidades de trabalhadores, primeiro no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, no bairro operário de Lagoa Seca, e depois em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade do Guarujá, no bairro operário do Paicará. Então, o que nós fazíamos? Nós assistíamos o jornal com eles, eu gravava os vídeos cassetes, meu pai me deu um videocassete desse tamanho, que era o primeiro videocassete que se tinha em casa, né, doméstica, a fita era desse tamanho. Eu gravava todas as noites o Jornal Nacional, assistia com ele, se não era possível todas as noites, a maior parte das noites, e uma vez por semana a gente revia alguns trechos do Jornal Nacional. E eu interagia com a audiência do Jornal Nacional perguntando: como é que você reage, como é que você entende essa matéria que foi veiculada? Um exemplo que eu me lembro, isso aqui me ocorreu contar aqui, então não me preparei, não fui pegar a minha tese para reler e pegar outros exemplos. Mas um exemplo que me ocorre. Na época, o então líder, presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, né, Luiz Inácio Lula da Silva, estava iniciando algumas daquelas suas primeiras grandes greves. O Jornal Nacional, numa bela noite, mostrou uma greve de operários na Europa, que terminou em baderna, quebra-quebra, confusão, e logo em seguida linkou com imagens de um comício lá no estádio de Vila Euclides. Para mim,
intelectual e coisa, havia a intenção do editor de mostrar para o telespectador brasileiro, olha, greve acaba nisso, pancadaria, quebra-quebra, carro virado, incêndio, isso era o que eu achava, essa era a minha interpretação. Perguntando para as pessoas diziam, nada disso, nada disso. Elas falavam, puxa, que legal que o Lula está fazendo essa greve, que legal, nós precisamos nos organizar. Se o objetivo da Rede Globo era, eu não sei se era, se o objetivo da Rede Globo era atemorizar o telespectador, linkando a ruaça com greve, naquele público específico, na época era Lagoa Seca, no Rio Grande do Norte, ela não conseguiu o seu objetivo. O resultado de mostrar o então operário Lula fazendo a sua greve foi insuflar, estimular as pessoas a se organizarem mais enquanto trabalhadores. O que eu concluí, depois desse estudo de 3, 4 anos, é que o público não é manipulável do jeito que os intelectuais acham que ele é. O público é capaz perfeitamente de diferenciar o que ele quer do que ele não quer, o que ele gosta do que ele não gosta, o que lhe é útil do que não lhe é útil. Por isso, eu acho que nós precisamos ir beber no público. A audiência sabe o que quer. A audiência não é boba. E nós precisamos fazer aquilo que a audiência quer, aquilo que ela está precisando. Se a EBC já faz as suas pesquisas com a sua audiência e já está sabendo se ela está satisfeita ou não, acho isso muito bom, muito estimulante. Se não faz, devia fazer. Se vai ao público em geral que não assiste à EBC e pergunta para ele o que faria você assistir à EBC, o que você gostaria de ver na EBC, eu acho que devia fazer, e se está fazendo, eu cumprimento também. Então, eu acho que o principal para você saber se o jornalismo é bom ou se não é bom, é você ir à audiência, você ir ao seu objetivo e tentar descobrir o que ele quer, do que ele gosta, o que ele quer ver, o que ele não quer ver, e fazer mais ou menos de acordo com essas preferências que ele manifestar. Porque a audiência está longe de ser um objeto de manipulação dos meios de comunicação, ao contrário do que muitos de nós acreditamos durante muito tempo. Obrigado.